Saudações, eu sou Bashar e começarei com uma observação direta que muitos de vocês precisam ouvir neste momento. A exaustão que sentem não vem do excesso de atividades. Ela não vem de trabalhar muito, de ter muitas responsabilidades ou de viver em um mundo acelerado. A exaustão profunda que corrói vocês vem de uma fonte muito mais sutil e devastadora. Ela vem do ato constante de ser quem não são. Todos os dias, vocês acordam e fazem uma escolha inconsciente. Vocês decidem qual versão de si mesmos apresentarão ao mundo. No trabalho, vocês vestem uma máscara de profissionalismo que talvez não reflita sua verdadeira natureza. Com a família, vocês assumem papéis que foram atribuídos a vocês há décadas, papéis que talvez nunca tenham sido verdadeiramente seus. Nas redes sociais, vocês curaram uma versão editada e filtrada, mostrando apenas os ângulos que geram aprovação. Com amigos, vocês modulam suas opiniões para evitar conflito. Em relacionamentos íntimos, vocês escondem partes de si mesmos que julgam inaceitáveis. E então, ao final do dia, vocês se perguntam por que estão completamente esgotados. Vocês olham para suas vidas e não entendem. Não fizeram nada extraordinariamente físico. Não carregaram pedras, não correram maratonas, mas sentem como se tivessem feito exatamente isso. A resposta é simples, mas poucos a compreendem. Cada vez que negam um impulso autêntico, cada vez que modificam sua verdade para se encaixar nas expectativas alheias, cada vez que escolhem a aprovação em vez da expressão genuína, vocês gastam energia vital. Esta não é energia física. É algo muito mais profundo. É energia de coerência. É a força que mantém sua consciência integrada. Quando há distância entre quem vocês são internamente e quem vocês mostram ser externamente, cria-se uma tensão constante no campo da sua consciência. É como segurar dois ímãs opostos que naturalmente querem se repelir. Vocês precisam aplicar força constante para mantê-los juntos. Essa força consome vocês silenciosamente, invisivelmente, mas de forma devastadora e eficaz. Muitos de vocês foram condicionados a acreditar que a autenticidade é um luxo. Vocês pensam que é algo que podem se permitir apenas quando todas as outras necessidades forem atendidas. Dizem a si mesmos histórias reconfortantes. Quando eu tiver mais dinheiro, então serei eu mesmo. Quando as pessoas me aceitarem, então mostrarei quem realmente sou. Quando a situação for segura, quando eu tiver garantias, quando as circunstâncias se alinharem perfeitamente, então revelarei minha verdade. Mas isso é o completo oposto de como a consciência funciona. É o inverso da mecânica da realidade. A autenticidade não é o destino final. Ela é o combustível que os leva até lá. Vocês não se tornam autênticos depois que a vida melhora. A vida melhora porque vocês se tornam autênticos. Esta é uma distinção fundamental que a maioria das pessoas nunca compreende. Autenticidade é alinhamento. E alinhamento é poder criativo puro. Quando vocês estão alinhados com sua frequência verdadeira, vocês se tornam um ímã poderoso para experiências compatíveis. Quando estão desalinhados, vocês dispersam sua energia em múltiplas direções contraditórias. Nenhuma força criativa pode se manifestar através dessa fragmentação. É por isso que tantos de vocês sentem que estão trabalhando duro, se esforçando intensamente, mas não vendo resultados proporcionais. Não é falta de esforço, é falta de coerência. Agora, é importante que eu esclareça algo antes de continuarmos. Quando falo de autenticidade, não estou falando sobre impulsividade irresponsável. Não estou sugerindo que vocês façam tudo o que quiserem sem considerar as consequências. Não estou defendendo comportamento destrutivo ou egoísta. Autenticidade não é ausência de filtro, é ausência de falsidade. Esta é uma distinção que poucos fazem. E por isso, muitos confundem autenticidade com falta de maturidade.
Vocês podem escolher conscientemente quando e como se expressar. Podem decidir estrategicamente quais aspectos de si mesmos compartilhar em determinados contextos. Mas quando escolhem não se expressar completamente, deve ser por sabedoria estratégica, não por medo de rejeição. Essa é a diferença fundamental. Se vocês estão em silêncio porque escolheram conscientemente preservar energia ou porque reconhecem que determinado ambiente não é receptivo, isso é autenticidade. Vocês estão sendo verdadeiros com sua percepção da situação. Se estão em silêncio porque têm medo do que os outros vão pensar, porque querem evitar desaprovação, porque estão priorizando conforto temporário sobre verdade, isso é supressão. E supressão sempre cobra seu preço. Permita-me usar uma metáfora que sua consciência compreenderá facilmente, porque ela é baseada em princípios que vocês já conhecem. Imagine que cada um de vocês é uma estação de rádio. Cada pessoa tem uma frequência única, uma assinatura vibracional que é completamente dela. Digamos que sua frequência verdadeira, sua essência pura, transmite em 98,5 na frequência modulada. Mas ao longo da sua vida, vocês foram condicionados, treinados, moldados para acreditar que devem transmitir em 102,3, porque é isso que sua família esperava. É isso que sua cultura valoriza. É isso que seus colegas aprovam. Então vocês tentam, e por um tempo funciona. As pessoas sintonizam, vocês recebem atenção, talvez até elogios. Vocês constroem uma vida inteira em torno dessa transmissão falsa. Relacionamentos, carreiras, identidades sociais, tudo baseado em 102,3. Mas há um problema fundamental que não desaparece, não importa quanto vocês ignorem. Vocês não são 102,3. Vocês são 98,5. E essa discrepância cria consequências inevitáveis. Primeiro, as pessoas certas nunca encontram vocês, porque elas estão sintonizadas em 98,5, procurando exatamente sua frequência verdadeira. Mas vocês estão transmitindo 102,3. Então elas passam por vocês sem reconhecer. Vocês poderiam ter conexões profundas, parcerias transformadoras, relacionamentos que nutririam sua alma. Mas essas pessoas nunca chegam porque vocês não estão transmitindo o sinal que elas procuram. Segundo, as pessoas erradas se acumulam ao seu redor, porque elas querem 102,3. Elas ressoam com essa frequência, e vocês estão dando isso a elas. Mas para manter essa transmissão falsa, para sustentar essa frequência que não é sua, vocês precisam gastar energia constantemente. É como tentar manter uma nota musical que não é natural para sua voz. Vocês podem fazer isso por um tempo, mas eventualmente sua garganta dói, sua voz falha e vocês se esgotam completamente. Eventualmente, inevitavelmente, vocês não conseguem mais manter a performance. Talvez seja uma crise, talvez seja apenas exaustão acumulada. Talvez seja um momento de clareza súbita. Mas chega um ponto onde vocês começam a mostrar sinais de 98,5. Pequenos vazamentos da sua frequência verdadeira começam a aparecer, e as pessoas ao seu redor ficam confusas, ficam desconfortáveis, algumas ficam até irritadas ou traídas. Vocês mudaram, elas dizem com acusação nas vozes. Vocês não são mais a mesma pessoa. Eu não reconheço mais você. Mas vocês não mudaram. Vocês apenas pararam de fingir. A pessoa que elas conheciam era uma performance. A pessoa que está emergindo agora sempre esteve lá. Vocês apenas a mantinham escondida, porque acreditavam que ela não seria aceita. E aqui está o ponto crucial que transforma tudo. Quando vocês finalmente fazem a escolha corajosa de voltar para sua frequência verdadeira, quando pararem de tentar ser 102,3 e permitirem que 98,5 transmita livremente,
algo extraordinário e inevitável acontece. As pessoas certas começam a aparecer. Não porque vocês as procuraram ativamente. Não porque vocês fizeram algum ritual especial ou seguiram alguma fórmula, mas simplesmente porque agora vocês estão transmitindo o sinal que elas reconhecem. A vida começa a responder de forma fundamentalmente diferente. Oportunidades que pareciam impossíveis quando vocês estavam em 102.3, de repente se abrem. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Conversas que nunca aconteceriam antes surgem naturalmente. Relacionamentos que eram forçados, que exigiam um esforço constante para manter, se dissolvem naturalmente sem drama. E novos encontros aparecem com uma qualidade completamente diferente. A facilidade onde antes havia luta, a ressonância onde antes havia discordância, a reciprocidade natural onde antes havia desequilíbrio. Muitos de vocês têm um medo profundo e paralisante de perder pessoas se mostrarem quem realmente são. E eu digo a vocês com completa honestidade, sim, vocês vão perder pessoas, mas vocês perderão apenas aqueles que nunca foram verdadeiramente seus companheiros. Vocês perderão conexões que eram baseadas em falsidade, em performance, em quem vocês fingiam ser. E essas não são perdas reais, são liberações necessárias. A autenticidade não afasta as pessoas certas, ela simplesmente filtra as incompatíveis. É como um sistema de purificação. Quando vocês param de ser tudo para todos, quando param de se contorcer para agradar expectativas externas, aqueles que estavam ao seu redor apenas por conveniência, apenas por hábito, apenas porque vocês serviam a algum propósito deles, naturalmente se afastam. Isso pode parecer doloroso no momento. A mente pode interpretar como falha ou rejeição. Mas é na verdade um presente. E sim, no início, isso pode parecer solitário. Vocês podem olhar ao redor e ver menos pessoas do que antes. Seu círculo social pode diminuir. Suas interações podem se tornar menos frequentes, mas olhem com mais atenção. Olhem além da quantidade. A qualidade mudou profundamente. A profundidade das conexões mudou. A facilidade de estar com essas pessoas mudou. Vocês não precisam mais gerenciar impressões, não precisam mais editar palavras, não precisam mais calcular respostas. Há uma liberdade que transforma completamente a experiência de conexão humana. Agora vamos abordar o medo mais profundo e raramente admitido que impede a autenticidade. Muitos de vocês não têm realmente medo de serem rejeitados pelos outros. O medo mais profundo é outro. Vocês têm medo de descobrir quem realmente são. Porque se vocês tirarem todas as máscaras, todas as performances cuidadosamente ensaiadas, todos os papéis que desempenham, todos os rótulos que coletaram, quem está lá embaixo? Quem é essa pessoa quando todas as camadas são removidas? Essa pergunta aterroriza a mente. É muito mais fácil, muito mais confortável continuar sendo a versão editada. Pelo menos essa versão é uma identidade conhecida. Pelo menos vocês sabem como operá-la. Vocês conhecem suas falas, seus movimentos, suas reações. É previsível, é segura, é controlável. A pessoa autêntica é desconhecida. E o desconhecido sempre assusta a mente que busca controle e previsibilidade. Mas aqui está a verdade que sua consciência mais profunda já sabe, mesmo que sua mente a negue. Vocês não precisam descobrir quem são. Vocês precisam parar de fingir que não sabem. No fundo, abaixo de todas as camadas de condicionamento, vocês sempre souberam. Havia momentos na sua vida, momentos específicos, que vocês ainda conseguem lembrar se prestarem atenção, onde vocês sentiram sua essência sem filtros. Talvez tenha sido na infância, antes de aprenderem que certas partes de vocês eram inaceitáveis. Talvez tenha sido em um momento de solidão completa, onde não havia ninguém para performar.
Talvez tenha sido durante uma experiência intensa, uma crise, um momento de perda ou alegria absoluta, onde as defesas caíram temporariamente. Naquele momento vocês sentiram algo. Uma clareza, uma certeza, uma sensação de estar completamente alinhados consigo mesmos. Aquela sensação não foi um acidente, não foi imaginação, foi um vislumbre da sua frequência verdadeira. Foi 98,5 transmitindo sem interferência, e a razão pela qual aquele momento permaneceu em sua memória, a razão pela qual ele ainda os comove quando lembram dele, é porque era real. Era vocês sem edição. Autenticidade não é algo que vocês constroem do zero. Não é uma habilidade que precisam desenvolver. É algo que vocês desencobrem. É como arqueologia da alma. Vocês removem camadas de condicionamento, expectativas internalizadas, crenças limitantes, medos incorporados. E o que encontram embaixo não é vazio. É completamente o oposto. É plenitude. É a essência que sempre esteve lá, esperando pacientemente ser reconhecida novamente. E quanto mais vocês desencobrem essa essência, quanto mais permitem que ela guie suas escolhas, mais percebem algo surpreendente e libertador. Ser você mesmo é a coisa mais fácil que existe. É a falsidade que exige esforço monstruoso. É a máscara que pesa, é a performance que cansa, é a constante vigilância sobre cada palavra, cada gesto, cada expressão, tentando garantir que vocês estão projetando a imagem certa. Quando vocês estão alinhados com sua frequência verdadeira, quando estão operando a partir da autenticidade, a vida flui. Não porque tudo se torna perfeito, não porque todos os problemas desaparecem, não porque vocês nunca enfrentam desafios, mas porque vocês não estão mais lutando contra si mesmos. Toda a energia que era desperdiçada, mantendo a discrepância entre ser e parecer agora, está disponível para viver, criar, expressar, experimentar. Muitos confundem autenticidade com rebeldia adolescente. Eles pensam que ser autêntico significa fazer declarações dramáticas. Vou fazer exatamente o que quiser. Vou dizer exatamente o que penso sem filtro. Vou chocar todo mundo. Vou quebrar todas as regras. Vou me opor a tudo. Mas isso ainda é uma reação contra algo externo. Ainda é definido pelo que os outros pensam. É apenas o lado oposto da mesma moeda. Em vez de se conformar para agradar, vocês se rebelam para chocar. Mas ambos são formas de estar preso à opinião externa. A autenticidade verdadeira é muito mais silenciosa, é muito mais sutil, é tão natural que não precisa anunciar sua presença. É tão sólida que não precisa provar nada. Quando vocês são genuinamente autênticos, não há esforço para impressionar ninguém, mas também não há esforço para se esconder. Não há performance em nenhuma direção. Há apenas presença. Há apenas ser. Uma pessoa autêntica não precisa de plateia. Ela é a mesma sozinha e acompanhada. Suas ações não mudam baseadas em quem está observando. Suas palavras não se adaptam para ganhar aprovação. Suas escolhas vêm de um lugar interno de clareza, não de um cálculo externo de consequências sociais. Isso não significa a ignorância das consequências. Significa que as consequências são consideradas, mas não são o fator determinante. Agora permita-me oferecer algo prático, porque muitos de vocês ouvem estas palavras e pensam, isso soa maravilhoso, mas como eu realmente começo? Como faço essa transição de uma vida de falsidade para uma vida de autenticidade? Especialmente quando construí tudo ao meu redor baseado na versão falsa. Especialmente quando pessoas dependem de mim ser quem fingi ser. Especialmente quando tenho tanto medo do que pode acontecer. Comecem pequeno. Esta é a chave. Não façam grandes declarações dramáticas. Não escrevam cartas longas explicando sua transformação. Não façam anúncios públicos. Comecem simplesmente notando. Notem onde vocês estão modificando sua verdade.
Prestem atenção aos pequenos momentos de desalinhamento. Em uma conversa casual, vocês concordam com uma opinião que não sentem realmente? Observem isso. Não precisam corrigi-la imediatamente. Não precisam fazer uma cena. Apenas notem. Criem consciência em torno desse momento. Vocês riem de uma piada que não acham engraçada? Observem. Vocês expressam entusiasmo por algo que, na verdade, os deixa indiferentes? Observem. Vocês dizem sim quando querem dizer não? Observem. A autenticidade começa com consciência. E consciência sem julgamento é extremamente poderosa. Quando vocês param de se julgar por não serem autênticos, quando param de criar culpa e vergonha em torno da falsidade, algo interessante acontece. A autenticidade começa a surgir naturalmente, porque vocês não estão mais sustentando a falsa identidade com atenção e energia. É como soltar uma bola que vocês estavam segurando debaixo d'água. Quando vocês a seguram, precisam aplicar força constante para mantê-la submersa, mas quando soltam, ela naturalmente sobe à superfície. Vocês não precisam empurrá-la para cima. A flutuabilidade natural faz o trabalho. A autenticidade funciona da mesma forma. Ela é o estado natural. Falsidade é que requer esforço para manter. Então, comecem observando. E depois de observar por um tempo, façam um pequeno experimento. Em um momento de baixo risco, em uma situação onde as consequências não são severas, façam uma escolha autêntica. Digam não quando normalmente diriam sim. Expressem uma preferência que normalmente esconderiam. Compartilhem uma opinião que normalmente guardariam para si mesmos. E depois, observem o que acontece. Na maioria dos casos, vocês descobrirão que suas previsões catastróficas estavam erradas. A pessoa não ficou ofendida. O relacionamento não terminou. O céu não caiu. E mesmo se houver uma reação negativa, vocês descobrirão algo valioso. Vocês são mais resilientes do que pensavam. Vocês conseguem lidar com desaprovação. Ela não os destrói. E aqui está algo que poucos compreendem sobre a autenticidade. Ela não é estática. Ela não é um ponto fixo que vocês alcançam e depois mantêm para sempre. Ela evolui. Quem vocês são autenticamente hoje não é exatamente quem serão daqui a um ano. E isso é perfeitamente normal. A consciência está sempre se expandindo, sempre evoluindo, sempre se tornando mais de si mesma. O que não muda é a qualidade do alinhamento, essa sensação interna de coerência. Quando vocês estão autênticos, vocês sentem. Há uma sensação de sim interno, uma sensação de alinhamento, a leveza, a clareza, há um senso de fluxo. Quando vocês estão fingindo, vocês também sentem. A tensão, a desconforto, a fadiga inexplicável. Há um não silencioso que vocês aprenderam a ignorar, mas que nunca realmente desaparece. Aprendam a confiar nessa sensação. Ela é sua bússola interna. É mais precisa que qualquer conselho externo. É mais confiável que qualquer opinião de outras pessoas. Porque ela vem da sua consciência verdadeira, não da sua mente condicionada. Muitos de vocês carregam culpa pesada por terem fingido durante tanto tempo. Vocês olham para trás e veem anos desperdiçados sendo falsos. Vocês veem relacionamentos que construíram sobre mentiras. Vocês veem oportunidades que perderam porque estavam transmitindo a frequência errada. E a mente julga severamente. Eu desperdicei minha vida, machuquei pessoas, perdi tempo precioso. Mas observem isso de uma perspectiva maior. Vocês não estavam desperdiçando tempo, vocês estavam aprendendo. Cada experiência de inautenticidade ensinou algo valioso. Ela ensinou o contraste, ela ensinou o custo. Ela ensinou a diferença entre alinhamento e desalinhamento. E sem esse aprendizado, vocês não valorizariam a autenticidade da forma que valorizam agora.
Vocês não podem valorizar genuinamente algo que nunca perderam. Vocês não podem apreciar profundamente alinhamento se nunca sentiram desalinhamento. Cada momento de falsidade não foi perda, foi preparação, foi educação, foi o caminho que os trouxe até aqui, até este momento de escolha consciente. Portanto, não há tempo perdido. Há apenas lições acumuladas. E agora vocês têm a oportunidade de aplicar essas lições, de fazer escolhas diferentes, de viver de forma diferente. Isso não apaga o passado, mas transforma seu significado. O que parecia erro se revela como preparação necessária. E agora chegamos ao ponto transformador, ao princípio que muda tudo quando verdadeiramente compreendido. Autenticidade não é sobre vocês se encaixarem no mundo. É sobre o mundo se reorganizar ao redor de vocês quando vocês param de tentar se encaixar. Deixem essa verdade penetrar profundamente. Quando vocês tentam se encaixar, quando modificam sua frequência para se adequar ao ambiente, vocês estão essencialmente dizendo ao universo: minha essência não é boa o suficiente. Preciso ser outra coisa para ter valor. Preciso modificar quem sou para merecer amor, aceitação, sucesso, felicidade. E o universo, sendo o espelho que é, reflete essa crença de volta para vocês. Ele continua apresentando situações onde vocês precisam se modificar. Ele continua trazendo pessoas que não os aceitam como são. Ele continua criando circunstâncias onde vocês sentem que precisam fingir. Não como punição, mas como reflexo da frequência que vocês estão transmitindo. Mas quando vocês fazem a mudança fundamental, quando começam a transmitir sua frequência verdadeira sem modificação, sem desculpas, sem apologias, o universo não tem escolha a não ser responder de forma diferente. Isso não é pensamento mágico. Isso não é crença ingênua, é física vibracional, é lei natural tão confiável quanto gravidade. Quando vocês transmitem 98,5 consistentemente, tudo que vibra em 98,5 começa a aparecer na sua realidade. Não porque vocês mereceram, não porque foram bons, mas porque correspondência vibracional é inevitável. É assim que a consciência funciona. É assim que a realidade se organiza. Isso não é egoísmo. Muitos confundem autenticidade com egocentrismo, mas são completamente opostos. Egoísmo vem de escassez, vem da crença de que preciso proteger o meu às custas dos outros. Autenticidade vem de abundância. Vem do reconhecimento de que quando eu sou plenamente eu mesmo, eu sirvo ao todo de forma muito mais poderosa do que quando finjo ser outra coisa. Quando vocês são autênticos, vocês dão permissão aos outros para serem autênticos. Vocês se tornam um exemplo vivo de que é possível. Vocês criam espaço seguro para que outros também tirem suas máscaras. Isso é contribuição. Isso é serviço. Isso é amor verdadeiro. Não amor performático, não amor condicionado, mas amor que vem de estar tão completo em si mesmo que naturalmente transborda. Portanto, aqui está o convite final. Não é uma exigência, não é uma expectativa, é simplesmente uma possibilidade que está disponível agora. Vocês não precisam fazer uma mudança massiva hoje. Não precisam revelar tudo instantaneamente. Não precisam abandonar sua vida dramaticamente. Apenas façam uma escolha consciente. Em um momento hoje, em apenas uma interação, em apenas uma escolha, sejam completamente vocês mesmos. Um momento, uma escolha, uma expressão autêntica. E depois observem. Não observem o resultado externo. Não esperem que alguém aplauda ou valide. Observem como vocês se sentem internamente. Prestem atenção à sensação no seu corpo, à qualidade da sua energia, à clareza na sua mente. Porque quando vocês sentem a diferença entre autenticidade e falsidade, quando vocês experimentam visceralmente essa distinção, não há volta.
Vocês não podem mais ignorar. Não podem mais fingir que não sabem. Não podem mais confortavelmente voltar para a performance. E a partir desse momento, cada escolha se torna mais clara, não necessariamente mais fácil. A autenticidade não garante que tudo será fácil, mas torna tudo mais claro. Vocês sabem quando estão alinhados e quando não estão. Vocês sabem quando estão sendo verdadeiros e quando estão fingindo. E essa clareza, meus amigos, é a base de todo o poder criativo. Clareza cria foco. Foco cria energia concentrada. Energia concentrada cria manifestação. É uma sequência natural. Mas tudo começa com a clareza que vem de autenticidade. Sem autenticidade, há apenas confusão. E confusão dispersa energia em todas as direções, criando muito movimento, mas pouca realização. Se esta mensagem encontrou vocês no momento certo, se algo nessas palavras ressoou profundamente, vocês já sabem o que isso significa. Vocês reconheceram essas palavras não como informação nova, mas como lembrança, como algo que vocês sempre souberam, mas talvez tivessem esquecido temporariamente. Vocês já são autênticos em sua essência. Isso nunca mudou. Vocês apenas construíram camadas sobre essa autenticidade. E agora têm a oportunidade de começar a remover essas camadas, não com violência, não com pressa, mas com consciência gentil e determinação firme. A jornada de volta para si mesmo não é sobre se tornar algo novo, é sobre lembrar o que sempre foi verdadeiro. É sobre permitir que sua frequência natural transmita sem interferência. É sobre confiar que quando vocês fazem isso, tudo o que é verdadeiramente seu encontrará o caminho até vocês. E tudo o que não é naturalmente se afastará. Respirem, confiem no processo e simplesmente sejam quem vocês são. Esta é toda a prática. Este é todo o caminho. Esta é toda a transformação. Ser vocês mesmos completamente, sem desculpas, sem modificações, sem performar. Apenas ser. Eu sou Bashar e esta foi nossa transmissão. O conteúdo que compartilhei com vocês hoje foi desenvolvido através de pesquisa humana profunda sobre princípios de consciência e transformação pessoal, com assistência de inteligência artificial para estruturação e articulação das ideias. Todo o material é original e criado especificamente para fins educativos e reflexivos, visando apoiar sua jornada de autodescoberta e autenticidade.